Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo e na semifinal do Campeonato Paulista. Poderia ser um pouquinho mais tranquilo em São Paulo, poderia ser menos emocionante, viu, São Paulo? Ó, na próxima, por favor, que seja menos emocionante assim, cara. São Paulo que tava com um jogo controlado, com um jogo praticamente já ganho, podendo até ampliar o placar, mas tomou um golzinho ali aos 72 minutos de jogo, né? O Gustavo Marques marcou de cabeça, cabeceando pro chão, bola rápida, sem chance pro Rafael, que no lance anterior já tinha feito uma bela defesa também. E o Gustavo Marques, inclusive, viu, rapaziada? Cara, ô garoto, você pode ter jogado sua carreira no lixo hoje. Você sabe disso, né? Você sabe que a partir de hoje você vai ser marcado pela militância, pelo povo. Você tá ligado, né? A bosta que você falou hoje. Tava acabando o jogo, eu falei assim, eu vou esperar um pouquinho pra gravar o vídeo pós-jogo, porque eu acho que alguém vai falar alguma besteira no final da partida. Dito e feito. Gustavo Marques deu assim uma aula, mais uma aula do que você não deve falar, em hipótese alguma. Deu uma aula de desrespeito, primeiro com o profissional, com a arbitragem, segundo, desrespeito total pessoalmente com a Daiane Muniz. O cara teve a cara de pau ao vivo de falar que a Federação Paulista não pode colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Essa foi a fala do Gustavo Marques. Foi essa a fala. Ele falou com todas as palavras pra todo mundo ouvir. 1, 2, 3 vezes ele falou. Só no finalzinho que ele viu que ele falou besteira, que ele tentou se retratar, mas já foi tarde. Esse é o pensamento do Gustavo Marques. O pensamento do Gustavo Marques é: mulher não pode apitar jogo de futebol. Esse é o pensamento do Gustavo Marques, jogador zagueiro do Bragantino. É esse o pensamento desse Gustavo Marques. Rapaz, você pode ter jogado sua carreira no lixo hoje. Simplesmente porque você acha que a Daiane errou contra o seu time, não sei o que lá. Só que você não falou do lance que a Daiane não deu o pênalti pro São Paulo em cima do Lucas Ramon. Você falou sobre isso, Gustavo Marques? Ou você é mais um dos hipócritas do futebol brasileiro que só olha pra arbitragem quando ela prejudica o seu time? Né? Porque o pênalti foi claro. A Daiane não viu, não marcou, o VAR não interferiu. Eu vou falar sobre o jogo, tá, rapaziada? Só quero dar esse adendo aqui, eu vou falar sobre o jogo, sobre as jogadaças do São Paulo, porque, cara, que golaço aquele segundo gol, hein, meu? Que golaço, irmão. Aquele gol é prêmio Puskás, pelo amor de Deus. Alô, FIFA, hein? Prêmio Puskás, belo concorrente aí, é o gol do Lucas Moura. Mas falando aqui da arbitragem rapidinho, no primeiro tempo, o São Paulo teve um pênalti claro não marcado. Aí a Daiane Muniz, que eu temia quando eu vi a escalação, eu temia e não pelo fato dela ser mulher. Não, muito pelo contrário, não me importa se é mulher, se é homem, não interessa pra mim. A crítica, ela tem a mesma medida, seja homem, seja mulher. O problema não é ela ser mulher. O problema é que a arbitragem no futebol paulista, a arbitragem no futebol brasileiro, a arbitragem no futebol sul-americano é péssima. É péssima. Você assiste um jogo da Premier League, um jogo ali da Champions League, você vê um outro nível de arbitragem. Aqui é péssimo. E aqui a Daiane, ela teve talvez alguns erros, talvez. Só que ela seguiu um critério. Ela não marcava faltinha besta, ela não marcava qualquer negocinho, ela não dava amarelo pra qualquer coisinha. Ela seguiu o critério dela. Em nenhum momento ela prejudicou o Bragantino. Eu não sei qual foi a revolta do Juninho Capixaba, que foi lá aplaudir na cara da Daiane. Que vergonha de vocês do Bragantino. Juninho Capixaba, eu não sei nem como o Juninho Capixaba vai olhar na cara da mulher dele hoje. Se ele tem filha, eu não sei como vai olhar na cara das filhas dele hoje. Que papelão que você fez. Você, Juninho Capixaba, você, Gustavo Marques. Sim, vocês não são homens, cara. Vocês não merecem respeito. Vocês não merecem o mínimo de respeito. Pelo que vocês fizeram hoje com a Daiane Muniz, que na minha visão é uma péssima árbitra. Mas não porque ela é mulher. É porque ela é ruim mesmo. Porque me cite um árbitro bom do futebol paulista. Não tem. Todos são ruins. Não é a Daiane é ruim, essa mulher é ruim. Não, não é. A arbitragem no futebol paulista, no futebol brasileiro, é ruim. E a Daiane tá no meio disso aí. Só que hoje ela não comprometeu em nada.
Em nada. Hoje eu tenho que vir aqui parabenizar a Daiane. Eu acho que ela errou no pênalti do São Paulo. No do Bragantino no final do jogo não foi nada, porque quem tropeça no Bobadilha é o próprio Juninho Capixaba. Eu não sei do que ele tá reclamando, esse imbecil, esse otário, idiota. Um babaca, um completo de um babaca. E o outro imbecil também, outro babaca, lixo, de ser humano lixo, Gustavo Marques, também não sei do que estão reclamando. Vocês ainda foram beneficiados. Vocês foram ajudados ainda. Vocês não passaram de fase porque vocês são incompetentes. Vocês são fracos. Vocês são ruins de bola. Vocês são fracos, vocês são pequenos. É isso que vocês são. Por isso que vocês não passaram. Vocês contaram, vocês tiveram a ajuda da arbitragem. Mas não passaram por quê? Porque o São Paulo engoliu vocês. Principalmente no primeiro tempo. Então não vem com esse negócio de ai, fomos prejudicados, ela acabou com o nosso sonho, federação não pode colocar a mulher pra apitar. Olha que idiota, que lixo, que escroto de ser humano é esse cara. Gustavo Marques é o nome dele. Gustavo Marques, que fica aí o nome dele aí pra vocês, tá, rapaziada? Em relação a Daiane, errou no lance do São Paulo, era pra ter marcado o pênalti, mas tudo bem. Eu só vou passar um pano, entre aspas, porque ela seguiu o critério no lance do Bobadilha. Eu acho que ela seguiu critério do início ao fim. Não tenho que questionar a Daiane nesse jogo, beleza? Falando sobre o jogo, o São Paulo entrou aí no esquema na linha de 4, né, rapaziada? Rafael no gol, o Lucas Ramon na lateral direita. Teve trabalho o Lucas Ramon hoje, hein? Meu Deus! Aí teve o Sabino na zaga aí, tá, ao lado do Alan Arboleda, não, oh, meu Deus do céu, ao lado do Alan Franco, né, que foi expulso de maneira assim, patética. Enzo Dias na lateral esquerda, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Lucas no meio, Luciano e Calério no ataque, né? Inclusive, não sei porque vocês estão reclamando esse do Bragantino, a Daiane expulsou o Alan Franco, inclusive. A Daiane deu mais amarelos para jogadores do São Paulo do que para jogadores do Bragantino. Vocês estão reclamando do quê? E, cara, teve uma imagem, eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui nas redes sociais, mas eu queria muito que vocês vissem, né? Que o Bobadilha, não, já ia passar um bait aqui, porque os caras colocaram uma imagem do Bobadilha na entrevista coletiva, não, na entrevista pós-jogo, com uma lata de Monster na entrevista, né, pra dar uma cutucada, mas isso é fake, tá, rapaziada, não procede não. Enfim, mas tá aqui uma fala abjeta do Gustavo Marques, eu vou colocar pra vocês ouvirem, que eu não posso colocar imagem, mas o áudio acho que não tem problema, tá? Mas eu vou colocar aqui pra vocês, ó, ouçam. São Paulo, Palmeiras, Corinthins, e eles colocaram uma mulher pra apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou pra eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas pra ela, o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado. Olha essa fala abjeta, rapaziada. Que canalha, cara. Que canalha. Olha isso. Desculpa aí se eu tô falando alguma coisa para as mulheres, mas ela, do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente... Ô, Gustavo, você queria colocar aqui um Candançã? Outro ruim também. Ruim também, pra caramba. Então, parabéns, você acabou de jogar sua carreira no lixo aí por uma fala abjeta, né? O São Paulo começou bem a partida, equilibrando, esperávamos um Bragantino, né, pressionando e tal, né, dando trabalho pro São Paulo e pá, mas não foi o que a gente viu, né? O São Paulo dominou a posse de bola, inclusive terminou ali a partida, tem aqui a posse de bola, o São Paulo terminou a partida com 74% de precisão nos passes, né? Trocou muito bem passe, a posse de bola aqui não tá disponível, né? Mas São Paulo fez um bom primeiro tempo, controlou o jogo, conseguiu ali realmente esfriar o ímpeto do Bragantino, que poderia vir com tudo pra cima do São Paulo, porque, pô, tá jogando em casa e pá. Bem que não é no Nabi Abichedi, mas esperávamos realmente um pouco mais de dificuldade no começo do jogo. O Bragantino conseguiu ali ressuscitar depois do gol, numa bola parada. Mas antes disso, o São Paulo estava controlando o jogo por completo. Por completo, cara.
Eu achei o Lucas Ramon hoje um pouco abaixo, embora as espetadas dele, assim, mudaram o jogo, né? Porque duas vezes teve um lance que estava impedido, salvo engano, né? Não, teve o lance do pênalti, inclusive, que foi uma espetada, e depois o lance do primeiro gol, onde ele também espeta. Então, olha a importância que é você ter um lateral que avança, você ter um lateral que apoia no ataque, que chega à linha de fundo, que tem velocidade, que tem disposição ofensiva. Essa é a importância do Lucas Ramon para o time do São Paulo hoje, do Crespo, que trabalha muito com bola longa. O time do Crespo é um time que tem muito essa bola longa, essa esticada, esses lançamentos, né? Então precisa de um cara que apoia bastante, que tem velocidade, que tem força física, que tem um bom arranque, inclusive, para chegar na frente da defesa adversária. Então é muito importante a gente ter aí o Lucas Ramon, parabéns pelas participações em gols, porque foi importante. E o São Paulo faz gol com o Bobadilla, que tava errando uma coisinha ali, ofensivamente não tava tão bem assim, mas na marcação o Bobadilla tava dando vários botes assim, perfeito, cara. Era cada roubada de bola do Bobadilla que eu falei assim, caramba, irmão, olha, tá demais, hein? E aí o Bobadilla pisa na área, na primeira vez que ele pisa na área, ele marca o gol, um belo gol aí do São Paulo. Até achei que o Lucas Ramon estava impedido na hora do lançamento, mas graças a Deus que não estava. Eu acho que a linha também não tinha nem como ser traçada, porque a posição da câmera é ridícula. Federação Paulista, você é ridícula, você é pífia, você é patética. Se a Federação Paulista é péssima, não consegue nenhuma câmera de qualidade, né? Nenhum ângulo de qualidade para conseguir traçar uma linha adequadamente. Você acha que a arbitragem, ou Gustavo Marques, ou Juninho Capixaba, ou Eduardo Sacha, vocês acham que a arbitragem vai ser boa? Se toquem, né, cara? Cobrem os seus dirigentes para uma melhoria, para cobrar da CBF, da Federação Paulista, a melhoria de equipamentos, de arbitragem, profissionalização e por aí vai. E mais, tá? Continuando aqui, aí o São Paulo continuou dominando e tal, né? Sem muito brilho também, né? O São Paulo não fez uma partida espetacular, fez o que dá pra fazer, fez o que tinha que fazer, conseguiu a classificação. E aí, no segundo gol, a gente tem que falar aqui pra gente encerrar o vídeo, no segundo gol, cara, que foi aquilo? Ninguém esperava. Esperávamos uma... Eu até falei, mano, o Danielzinho vai meter essa bola na gaveta, irmão. Tá um pouquinho longe, mas dá pra meter na gaveta. Eu só vi ele, um passo da bola, pum! Na hora que ele dá o pum! Aí eu falei, putz, o que tá acontecendo aqui? E na hora que eu fui ver, a bola já tava dentro do gol já. Falei, nossa senhora, uma jogada espetacular. Parabéns aí pra quem treinou essa jogada, pra quem trabalhou, né? Olha a importância também de você treinar a bola parada, de você treinar jogadas ensaiadas, ter jogadas ensaiadas, não só uma opção de jogadas ensaiadas, mas várias opções de jogadas ensaiadas. Então, parabéns aí, porque foi um belo gol. O Danielzinho cava pro Luciano, o Luciano já dá de cabeça ali pro Lucas Moura já dá no gol. Contou também com o escorregão do Cleiton, né, goleiro do Bragantino, então foi muito importante também, mas a jogada em si foi espetacular. E aí fica aquela demora para traçar a linha, porque é um lance muito ajustado, foi no limite ali, mas graças a Deus foi confirmado, né? E aí o São Paulo continua controlando o jogo e tal. E aí o que me incomoda nesse time do São Paulo não é nem o time em si, mas é porque é uma ordem que vem de cima, né? É o Crespo sempre estar satisfeito com o resultado. Cara, você tem oportunidade, você tá vendo que o adversário tá nas cordas bambas e você pode colocar mais ímpeto, pode ali fazer 3, 4, faz, mano. Mas o Crespo tá com uma mania de falar assim, não, segura, calma, não, controla, não sei o que. Não! Vão pra cima, irmão! Vão pra cima, porque se os caras metem um gol ali, põe fogo no jogo. E foi o que aconteceu. O São Paulo fez a alteração após o gol do Bragantino, só que a alteração já ia acontecer antes. O Crespo já estava preparando para entrar o Ferrarese e o outro, eu não lembro quem que era, se era o Tapia, eu acho que era o Tapia. Aí você tira o Lucas e o Luciano. Ou seja, você recua o time. Você tá vendo o adversário atordoado, nas cordas bambas, sem saber o que fazer, sem ter poder de reação. Aí o que você faz? Recua o time e chama o adversário, tira o adversário das lonas, das cordas, e chama ele pra cima de você. Então não pode, Crespo. Mano, você tem que entender que você tá no São Paulo, cara. E se tiver a oportunidade de sapecar o adversário, sapeque. Aí o Bragantino faz o gol, e aí bota fogo no jogo, começa a pressionar. O São Paulo foi muito ligeiro, catimbeiro, né? Segurando o jogo, arrumando confusão ali, acolá, catimbando mesmo, estilo o time argentino, né? E é isso que deu pro São Paulo uma tranquilidade maior ali para conseguir segurar o resultado e garantir a classificação. São Paulo que agora tá na semifinal.
Não dá para saber quem o São Paulo vai pegar, porque a pontuação ela continua sendo somada desde a fase de liga, né, rapaz? Então o São Paulo tava com 13 pontos, venceu, foi a 16 pontos. Agora vai depender ali de qual será a pontuação dos outros clubes para fazer o chaveamento, tá? Mas a expectativa é que na próxima semana a gente já tenha ali os confrontos, né? Fazendo os confrontos, amanhã define os confrontos, e aí no próximo final de semana tem a semifinal também com jogo único, tá? E se o São Paulo for mandante, porque não é certo que o São Paulo será mandante ainda, mas se o São Paulo for mandante, o São Paulo não terá o estádio do Morumbi à disposição, porque os gênios da diretoria do Casares fizeram ali mais um acordo para mais shows em datas decisivas de campeonatos, né? Mais uma vez, São Paulo não terá Morumbi por conta da incompetência do Casares e do senhor Eduardo Toni, que já sabendo do calendário, já sabendo de tudo, marcou o show do AC/DC, tá? Vamos aguardar para ver quem será nosso adversário. O que você achou da partida de hoje? Gostou aí? Comente aqui abaixo. Eu iria falar ponta a ponta ali de cada jogador, mas como eu me prendi um pouquinho na questão da arbitragem e da falta de respeito, da fala asquerosa, canalha do Gustavo Marques e da situação, da cena ridícula do Juninho Capixaba, então eu vou me abster aqui para não ficar muito cansativo para vocês, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like. Tamo junto, forte abraço. Tamo na semifinal. E amanhã, rapaziada, tem vídeo aí no Giro de Notícias aqui no canal. Muita informação importante aqui pra vocês. Tamo junto, forte abraço. Fui. Eu ia aguardar o final do jogo. Um abraço ao Outen Aires, que antes do jogo estava mais preocupado com política. Essa vitória é pra você também, fanfarrão. Tá aí o comentário preciso. Comentário preciso de Gabriel Sá. O São Paulo está classificado. Dani Campos. Semifinal, vem aí o São Paulo na próxima fase do Paulistão. Tô até com febre de tanto nervoso que foi esse fim de jogo aqui. Vou ter que passar na Drogazil. Oh, pelo amor de Deus. E o Gabriel tá certo. Um abraço para todo palhaço que tentou tumultuar a semana de semifinal com políticas bobas para tentar atrapalhar um São Paulo que começa a ter rumo, a ter perspectiva. Então é isso, é esse elenco classificado, apesar da maluquice política do São Paulo, apesar de quem tenta atrapalhar, porque é um elenco de brio, um time que joga com alma e que merece essa classificação. Oi? Acho que todo mundo que foi lá também para Bragança acompanhar, ver o tabu quebrar, o tabu tá aí para ser quebrado. Quem duvidou que o São Paulo podia se reconstruir rápido se tirasse pessoas ruins, tá aí as primeiras respostas. Que seja um começo, que essa classificação seja a primeira etapa aí de uma busca por um título paulista, que simbolize um São Paulo que aos pouquinhos vai voltando para os trilhos, porque todo mundo que acompanha de pertinho o São Paulo sabe o quanto esse trem estava fora do trilho, o quanto que isso estava desgovernado. É emocionante ver as coisas voltarem um pouquinho para o lugar onde elas deveriam estar. É isso, Ricardo Senna assume então a partir de agora o pós-jogo. São Paulo está classificado. 2 para o São Paulo, 1 para o Bragantino. Deu São Paulo em cena. Jesus, Maria, José e o Camelo, como diria Everaldo Marques. Olha aqui, mano. Cara, a mão tá suada, gelada aqui. Pra quê? Pra que esse nervosismo até o final do jogo, pelo amor de Jesus Cristo? Mas passamos. Parece, né, senhor Flávio Prado e outros aí, que o time que ia ser rebaixado no Paulista está na semifinal deste campeonato. Então seguimos, né? Seguimos, o São Paulo aí classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Quem sabe, né? Quem sabe, por que não tentar um título aí, né? Faltam 3 jogos, faltavam 4, agora faltam 3. Vamos tentar, vamos sonhar, né? Cai o último invicto, como lembra aqui o chat também. E o São Paulo consegue passar aí aos trancos e barrancos, com dificuldades, com muito sofrimento,
mas o São Paulo passa aí, principalmente aí, até pelo aspecto moral, psicológico aí, passa de um adversário muito difícil, adversário de Série A, né, que o São Paulo enfrenta aí e mostrando sua força no mata-mata também. Começou desacreditado o Paulista, avança aí e agora é aquela coisa, né? Time grande tem camisa, então você não pode desacreditar jamais do São Paulo. Deixa eu fazer uns comentários rápidos aqui sobre o jogo também, já para pedir depois também uma opinião do Dani. Você vai vendo os scouts aí, os dados na tela, né? As estatísticas desse confronto, né? O finalzinho ali, o Bragantino pressionando mais o São Paulo. E aí os números realmente foram maiores, né? A gente deixou uma enquete aí para você no chat também eleger quem que foi o melhor em campo pelo lado do São Paulo. Se foi o Rafael, Sabino, Caleri ou outro, tá? A maioria votando no Rafael também. Concordo, o Rafael foi monstruoso hoje, né? Bom, vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, o que deu certo, o que não deu certo, né? Até brinquei com o Dani aqui que eu falei assim, como é bom ter um lateral direito depois de muito tempo, assim. Não que o Mike fosse ruim, mas ele tá em formação ainda, mas o Lucas Ramon, inteligente em alguns lances ali também, para segurar a bola, para prender ali as jogadas. A zaga funcionou muito bem, o Sabino um paredão, Sabino monstruoso hoje. O Alan Franco, por mais que uma ou outra falha, como no lance do gol, que eu acho que foi falha de posicionamento dele ali, mas ainda assim, jogando muito bem ao lado do Sabino, né? Então a dupla de zaga funcionou legal. Os laterais, foram muito bem. No ataque, o Caleri com uma baita de uma raça, né? Não, teve um lance ali no finzinho do jogo também, que a bola perdida, cara, ele recuperou, gerou um lance de ataque pro São Paulo do nada, absolutamente do nada. Então, cara, monstruoso. Então, esse brio do time, cara, essa leitura de jogo, dos caras também entrarem ligados, saberem que o jogo era importante, sangue na veia, né, que a gente pedia também, e que faltava, e essa inteligência do time não ceder resultados, como foi no ano passado, que o São Paulo cedeu para o Palmeiras uma virada e outros jogos também. Então, é importante esse mental ser construído muito bem aí pelo time do São Paulo. Então, vamos falar aí desses pontos muito bons. O que eu acho que não funcionou bem aí, já chamando o Dani também para essa resenha. Depois a gente tem o pós-jogo aqui com o Léo e com o Matheus, rapidamente. Acho que nas alterações, o que não funcionou? O Marcos Antônio e o Danielzinho, eles estão jogando todos os jogos. A gente vai ouvir na coletiva se foram eles que pediram, se foi uma decisão do Crespo de poupá-los. Que era importante também, a gente não pode perder esses caras. A alteração mais lógica era o Bobadilla talvez sair, porque estava amarelado, e entrar ali o Pablo Maia. Porque é o único marcador que a gente tinha ali, talvez em condições de jogo. Só que a entrada do Pablo Maia foi muito ruim. Ele não conseguia proteger a defesa, ele estava chegando atrasado para dar os botes, né? E aí ele não, em compensação, ele não conseguia liberar o Bobadilla para o Bobadilla fazer a função que o Danielzinho estava exercendo. E aí o São Paulo perdeu 2 jogadores nessa. O Danielzinho, porque, putz, você perdeu um cara para fazer a função dele, o Bobadilla caiu, sumiu do jogo, porque ele estava meio que cobrindo o Maia. E o Pablo Maia errando muito. O lance do gol, inclusive, muita gente criticou bastante o Alan Franco no lance da expulsão, no lance da expulsão. Só que o Pablo Maia, ele dá um bote errado no campo de ataque, fica uma avenida no meio de campo. E aí o Alan Franco tem que matar a jogada. Ele estava amarelado, tomou o vermelho, né? Eu não consigo culpar muito o Crespo. Eu sei que muita gente vai jogar pedra, porque tem muita gente com birra e tal, mas eu não consigo culpar muito o Crespo nas alterações ali, porque eu achei que o Pablo Maia enterrou o esquema do jogo ali, né? E aí, Dani, queria muito ouvir de você, porque o São Paulo acabou recuando e chamando o Bragantino para cima. Depois ele põe ali ele mexe no meio de campo, tira o Marcos Antônio, né? Põe o Tapia. Põe o Cauli. O Cauli, né? Para também tentar ligação. Mas aí foi aquele salve-se quem puder até o final, né? O que você achou desse contexto geral? O que funcionou, o que não funcionou? Acho que você pontuou super bem o que funcionou. Acho que o Lucas Ramon é uma ótima surpresa nesse início. Acho que a zaga se portou bastante bem. O Enzo numa partida muito menos ofensiva, mas
tinha muito trabalho com ataque pelo lado dele também, ele teve que ficar mais. O trio de volante, que no começo do jogo estava batendo cabeça ao longo do fim da primeira etapa e do começo do segundo tempo, acho que se encontraram e funcionou mais. E quando o Bragantino começou a apertar, o Lucas teve um pouco mais de espaço e também participou mais do jogo. Acho que o Luciano, apesar da assistência para o segundo gol, foi um jogo mais discreto dele também, como participando do jogo. Não incomodou, não brigou tanto quanto o Caleri. Ele estava menos participativo para um jogo desse tamanho. E acho que, como você pontuou, o Pablo Maia ele entrou numa rotação um pouco abaixo. O Bobadilha, o Danielzinho e o Marcos Antônio, eles são franzinos, mas são muito dinâmicos, né? A intensidade do meio de campo do São Paulo vai pela movimentação que eles têm com e sem a bola. E o Pablo Maia não entrou nesse dinamismo que o trio tinha, e quando ele entra com uma rotação abaixo, a gente viu muito mais espaço para o Bragantino, que não estava tendo até então. E depois que a gente fica com 3 zagueiros, os 2 alas, um trio, o Marcos Antônio mais cansado e 2 volantes, e Tapia e Caleri, a gente começou a perder o meio, depender muito de ligação para os centroavantes só ganharem tempo. A gente parou de querer ficar com a bola no meio de campo. E daí foi a reta final mais sofrida de aguentar sufoco, de aguentar sofrimento, que faz parte também, né? Acho que é o contexto de um jogo desse, fora de casa, com um time que é bom. Enfrentamos um bom time. Acho que longe de... A gente falou no pré-jogo que não seria um jogo fácil, e não foi. E ganhamos de um bom time, e ganhar jogo difícil é bom também. Deixa o time cascudo. Eu acho que ano passado, em alguns momentos, um sufoco como esse, a gente tomaria um empate. A gente chegou a tomar viradas bem doloridas. Então, puta, beleza, abrimos 2-0, tomamos 2-1 e seguramos o resultado e estamos classificados, que é o contexto do dia. E agora, acho que a semifinal é outra pedreira. E acho que quando a gente olha para esse São Paulo e começa a saber a escalação, saber como joga, a ter pontos de apoio e esperança, onde eu estou me apegando. Eu estou no mood Caio de copo meio cheio, assim, mas o São Paulo hoje tem 2 bons laterais, tem 3 bons zagueiros, tem um bom meio de campo, tem um trio de ataque que deixa sonhar, e não tem banco. E eu acho que essa é a minha grande preocupação para a temporada, porque a gente está, teoricamente, na parte mais leve dela, onde a gente tem um pouquinho do brasileiro convivendo com o paulista. Quando a gente começa a ter a Sul, a Copa do Brasil, o brasileiro, um calendário com Copa espremendo, eu tenho preocupação se a gente começar a ter lesão do nosso elenco tá curto demais. Porque quando as peças entram, o nível não tá caindo meio ponto, sabe? E especialmente no meio de campo, a gente precisa ver se o Alisson vai voltar de alguma forma, se o Pablo Maia vai ter uma crescente para se recuperar, se o Cauli engrena, a gente começa a ter mais esperança. Mas o cenário de hoje, o elenco me preocupa mais do que o time titular. Exato. Mas hoje, depois de todo esse nervosismo aí, mano, eu quero comemorar. Porque assim, a gente ganha de um time de Série A, a gente quebra um tabu, fazia tempo que não ganhava lá. Tem jornalista chorando aí que falava que o Bragantino era maior que o São Paulo. Chupa, né? Devia ser internado, né? Quem fala devia, um negócio né? desse. Pelo amor de Deus, né? Porra, mas é legal, cara. Esses folclóricos aí, o tempo vai dando a resposta, né? Mas eu lembro quem me criticava por criticar o Casares também. Então, tá vendo? O tempo... Ele corrige a rota. É o senhor da razão. É. O senhor da razão.